Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar resolvendo as questões da prova da VUNESP? Se esse conteúdo te interessa, então fica comigo que após a vinheta eu vou falar mais sobre isso. Salve, salve galera, belezinha com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tenho resolvido questões dessa prova da VUNESP, realizada agora em 19 de dezembro, pela Prefeitura de Taubaté, do cargo de professor 3 da área de Educação Física. E é claro que eu estou resolvendo a parte de conhecimentos gerais da nossa querida gramática. Essa é a minha função. Não só essa, mas também mostrar a vocês a diferença entre o que a VUNESP está cobrando e o que a Publiconsult já vinha cobrando em relação a isso. E a gente vê que não tem muita diferença, beleza? Mas se você está gostando desse tipo de conteúdo, então dá aquela força aí pra gente, coloca um joinha aí, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como esse, combinado? Eu já resolvi a questão número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Agora eu vou iniciar a resolução da questão número 7 e da questão número 8. Então, vem comigo, vamos iniciar a questão número 7, beleza, moçada? Vamos lá! Salve, galera, belezinha? Estamos iniciando, então, a questão de número 7. E essa questão diz assim, ó. Na passagem, ao longo de milênios, o conceito foi sendo destrinchado em estudos científicos sobre... Opa! E aí, então, ele coloca aqui a preposição sobre os mecanismos que movem o intelecto até... Opa, outra preposição, se chegar a uma forma de medição padronizada. E aí ele fala os termos destacados. Quais foram os termos destacados? Preposição sobre e a preposição até. E aí ele fala, imprimem aos respectivos contextos as noções de. Bom, a preposição sobre, ela é normalmente utilizada diante de verbos ou diante de nomes que denotam assunto. Então, falou-se sobre, ok? E o até... você tem a ideia de limites. Então, dirigiu-se até a porta. Então, veja que existe um limite aí. Mediante esse conceito, então, ou essa singela explicação, nós temos assunto e limite na letra A. Olha aí, moçada, tranquilidade, provinha light, né? Emprego imediato dos valores semânticos dessas duas preposições, tá? Então, nós temos a ideia de sobre como assunto e até como limite. Aí ele fala posição acima e inclusão. Não, cuidado, posição acima, a preposição sobre também pode dizer isso. Eu posso dizer, por exemplo, que meu caderno está sobre a mesa. Se eu dissesse sob, seria abaixo, sobre é acima, ok? Mas inclusão depende de como ela é utilizado no contexto, como eu disse para vocês. Se eu disser assim, ó, que o fogo se alastrou e queimou até a banca, ou até a banca com crase, aí eu posso denotar a ideia de que houve uma exclusão ou uma inclusão. O problema é que o sobre aqui não dá a ideia de posição acima. E o intelecto até se chegar também é limite, tá, moçada? Não dá a ideia para a gente aqui de inclusão. Superioridade e tempo máximo também não funcionam. Interiorização e tempo posterior também não funciona. Matéria e concessão. O que seria para nós matéria, por exemplo, parede de tijolos. Então, a matéria pela qual foi feita a parede foram os tijolos. Beleza, moçada? E concessão, ideia em oposição, não rola aqui também. Então, uma questão rápida, uma questão dinâmica, já resolvida para gente. Belezinha, moçada? Então, agora vamos para a questão de número 8. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, então, moçada. Agora a questão de número 8. E ela diz assim, ó. Assinale a alternativa em que o trecho entre colchetes substitui o destacado, de acordo com a norma padrão de regência e de emprego do sinal de crase. Opa, olha ela aí, moçada. Como eu sempre falo para vocês, de uma maneira ou de outra, crase vai cair no seu concurso. E eu já fiz aqui uma dica dinâmica sobre crase. Se você ainda não viu, então não tem problema não, vou deixar um card aqui em cima te direcionando direto para as dicas dinâmicas de crase, beleza? Vamos lá então, e ele fala assim, ó. Anunciar com orgulho que o QI médio de seus habitantes subia consistentemente. Aí ele troca esse subia consistentemente por atingia.
Veja, o verbo atingir, quem atinge, atinge algo, atinge alguma coisa. Então, esse verbo atingir aqui, ó, ele está sendo utilizado para a gente como um verbo transitivo direto. Se ele está sendo utilizado como um verbo transitivo direto, o que é que você nunca vai ter? Você nunca vai ter a preposição a. Então, essa crase aqui não existe. Então, a alternativa A não nos serve. Vamos para B de bola. O lado escuro da polarização ideológica que varre o planeta. Opa, aqui eu estou usando o verbo varrer. Quem varre, varre algo, varre alguma coisa. Também utilizado para a gente aqui como um VTD. O verbo varrer. Mas aí ele pega e troca de novo o verbo varrer por atingir, moçada, que nós já vimos. Quem atinge, atinge algo, atinge alguma coisa. E a terra não vai rolar crase. Nesse caso da palavra terra, eu chamo a atenção. A gente sabe que diante da palavra casa, diante da palavra terra, diante da palavra distância, assim como eu mencionei lá nas dicas dinâmicas de crase, você só pode colocar crase diante dessas palavras se elas vierem determinadas. Só que nesse caso aqui, moçada, o que é que eu tenho? Nesse caso, eu tenho especificamente a palavra terra com letra maiúscula. Então, é o nosso planeta. Então, aqui, se houvesse um regente exigindo a preposição a, neste caso aqui, eu não precisaria de um termo determinante, beleza? Poderia fazer diretamente a crase desde que eu tivesse um regente que exigisse a preposição a, ok? Vamos para o item C, e ele fala assim, ó. No caso dos adolescentes, o número sobe para 8. Beleza, então sobe para 8. Aí ele usa chega a 8. Beleza. O verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, mas quem chega, chega a algum lugar, atingindo objetivo, chega a. Então aqui existe o regente exigindo a preposição a, só que o grande problema está aqui, ó. Numeral 8, numeral masculino. Diante de masculino, o que não acontece? Não acontece crase, moçada. Olha aí as dicas dinâmicas funcionando, beleza? Vamos então para o item D. E ele fala assim, ó. Os mecanismos que movem o intelecto até se chegar a uma forma de medição padronizada. E aí ele usa o verbo dar. Moçada, esse verbo dar, ele normalmente é utilizado como VTDI. É dar alguma coisa a alguém. Então, veja, dão o quê? Movimento. Tá vendo? Dão o quê? Movimento. Então, esse movimento aqui que a gente está vendo funciona para a gente como nosso objeto o quê? Direto. Mas dão o movimento a quem? À mente, moçada, à mente. E quem vai à mente, volta da mente. Então, existe o regente pedindo a e o regido aceitando a. O resultado disso é uma crase. Então, aqui está... perfeito, dedicado a nossa resposta. Então, se você acertou, parabéns para você. Se você não acertou, não tem problema não, estuda mais um pouquinho, porque essas dicas de crase vão te ajudar bastante. E para a gente encerrar, já que é um estudo, vamos ver a alternativa E e o erro que ela possui. Formação de sinapses e nunca mais se repetirá e que resulta na evolução ultra acelerada do potencial do cérebro. Aí leva a. Eu posso levar a algum lugar, beleza. Mas veja, o problema é que é uma evolução. Isso aqui é um artigo indefinido, ok, moçada? Isso aqui é um artigo indefinido. E diante de artigo indefinido, jamais vai ocorrer uma crase. Eu posso ter até aquele a ali como preposição, mas não vai ocorrer a crase como ele colocou ali pra gente. Beleza, moçada? Tranquilidade? Belezinha, então. Questão 8. Morreu? Morreu Neves? Já era, questão 7 e questão 8. Vamos então para as próximas duas últimas questões dessa prova da VUNESP. Beleza, moçada? Vem comigo então, vamos lá! Salve, salve, galerinha, belezinha? Professor Evandro de novo na área. Moçada, eu encerro aqui então essas duas questões, 7 e 8, chegando quase ao fim dessa prova. E o que a gente pode observar até aqui? A forma como estão sendo cobrados os conceitos de gramática é muito semelhante ao que a Public Consult já vinha fazendo. Talvez com um nível um pouco maior de dificuldade, talvez. Mas a ideia é, eu tenho 10 questões e nem todas as questões foram realmente de interpretação de texto. Então, 4 questões ali relacionadas à interpretação de texto e as demais de gramática. Uma gramática tranquila, uma gramática simples, assim como a Public Consult também vem trabalhando com a gente. O que é interessante você estudar
em relação a uma e a outra banca? Qual é o peso, por exemplo, no edital da VUNESP? Qual é o peso da matéria Conhecimentos Gerais? Eu vou fazer uma aula específica sobre edital da Publiconsult e o edital da VUNESP. Vamos comparar os dois e aí verificar se te ajuda. Por que eu falo isso? Porque você, professor, professora, está sempre na correria, dá aula de manhã, dá aula à tarde, às vezes dá aula até à noite. E aí quando vê, tem prova semana que vem, tem prova no fim de semana. Você tem que se preparar para ela. E aí o que acontece? Muitas vezes você tem um conhecimento da sua área específica bom, excelente, mas as demais, que às vezes é matemática e português, não tão bom assim. Mas aí quando você olha o edital, por exemplo, português tem peso 2 e matemática tem peso 1. Então é muito mais válido você acertar muitas questões de português, fazer o básico ali na sua matemática. Isso se você não tiver tempo, porque o ideal mesmo é você arrebentar na prova como um todo. Mas na parte de gramática, eu te convido a ficar aqui no meu canal e estudar um pouquinho mais. Tranquilidade, moçada? Mas antes de mais nada, coloca aquele joinha maroto aí pra gente, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como esse, para que você fique sempre inteirado sobre os assuntos da nossa querida gramática. Eu me despeço de vocês para as 2 próximas questões ou as 2 últimas questões dessa prova. Fiquem com Deus, até a próxima e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.